Você tem a minha presença, quer saber de mim? Sofrerá a consequência. Porra, só verá escuridão. Cuidado com o homem sombrio que apenas fala com as mãos. Você tem a minha presença, quer saber de mim? Sofrerá a consequência. Porra, antes de ao menos perceber, se perdeu na possessão de WD Caster. Busquei a solução pro caso sem a intenção. Hoje apenas me comunico no ato da possessão. Almas em corpos sem vida, sensação de apavoro. O som que me causava anseio, a doce sensação do choro. Pensei um mundo que é igual ao mundo que você conhece. Um mundo que não se difere, aonde tudo se esquece. Perfeito em cada detalhe, sem diferença. Hostil e você não faz diferença, pois você nunca existiu. E assim, eu vivo a consequência do momento. A dor da perda por ter apagado uma linha do tempo. Cientista primordial no projeto antecessor da determinação, fui o primeiro criador. Contratado por Asgore e ascensão do meu lamento. Perdido na criação diante ao meu conhecimento. Sombras cortam profundamente, a escuridão latente cresce. Entenda sobre a minha história na entrada 17. Você tem a minha presença, quer saber de mim? Sofrerá a consequência. Porra, só verá escuridão. Cuidado com o homem sombrio que apenas fala com as mãos. Você tem a minha presença, quer saber de mim? Sofrerá a consequência. Porra, antes de ao menos perceber, se perdeu na possessão de WD Caster. Dizem que eu morri cedo, não busque o meu mistério, pois me alimento de medo. Enigmático NPC, causador de horrores. Procure o meu segredo, buscando meus seguidores. Sans tentou me impedir, hoje por dentro ele chora. Apago a linha do tempo, criando a linha de agora. Não pertenço à linha nova, só resquícios vão sobrando. Não fale sobre alguém que sempre está te escutando. Com a determinação vejo motivo de vida. Criando as linhas do tempo eu me torno um genocida. Criou o Gaster Blaster, mas eu venço no final. Resultado, estilhacei a nossa linha temporal. Sente saudade, Sans, do seu tempo remanescente. Dividido em vários lados, me tornei onipresente. Cientista assustador que morreu em sua criação. Famoso criador do núcleo que só fala pelas mãos. Pois hoje vamos falar de WD Gaster, mais sobre esse misterioso NPC, informações concretas e algumas teorias que podem dizer mais a respeito dele. Primeiro de tudo, esse NPC não é encontrado de maneira normal. É até esquisito chamar ele de NPC, sendo que não tem muitas interações com ele, mas somente pistas do que esse personagem representa nesse universo. Ele é meio que um glitch, algo inexistente e normal no jogo. É algo que não é feito para estar nesse mundo, pelo menos. Bom, mas a pergunta que temos aqui é: quem é WD Gaster? Por que ele tem alguma importância para essa história? Porque justo alguém que teria algo importante para revelar estaria escondido no jogo? Bom, essas e outras perguntas surgiram para muita gente, mas aí o pessoal foi juntando alguns pontos e acredito que tem tanta coisa interessante que eu decidi falar tudo aqui. Então para começar, eu vou passo a passo para descobrir mais coisas sobre ele. Antes de mais nada, existem algumas partes que dão a entender que seria algo relacionado a Gaster durante o jogo normalmente. A primeira dessas partes é em Snowdin, perto da área do Riverman, o cara misterioso que te leva de um lado pro outro no rio, que vai para outras partes do mapa. O telefone pode tocar nessa área e por uma chance aleatória da programação do jogo, do nada vai surgir um cara do lado falando que tá procurando alguém começando com a letra G. Só que nessa área tem um boss secreto chamado Glide, e é raro de ter um encontro com ele. Ele fica lá na porta secreta, bem embaixo, onde o Sans fica teleportando. Essa letra G pode ser referência a esse chefe, mas Glide é um chefe que só quer se aparecer. Não teria nada a ver com alguém que está escondido. Mas outra referência pode ser um outro lugar de Snowdin, o Bar Grilbis. Mas lá é pouco provável, pois além do lugar ser bem movimentado por monstros, nem nos arquivos do jogo tem algum código ou algo parecido que possa fazer alguma conexão. Outra parte, já que tá nessa área, é a respeito do Riverman, ou River Person, ou River Woman, que em algumas falas ele vai fazer alguma referência ao próprio Gaster. Cuidado com o homem que fala usando as mãos, ou cuidado com o homem que vem de outro mundo. Esses pontos também dão a entender de alguém que não está presente no jogo normalmente. Agora os pontos daqui pra frente acontecem manipulando
salvando os arquivos do jogo, ou a variável fan. Na versão nova, os eventos são mais raros de acontecer, como eu falei agora há pouco, mas se você for nos arquivos do jogo e fizer manualmente, 4 NPCs secretos podem aparecer, dando mais informações sobre o Gaster. Seguindo a sequência de mapas do jogo, o primeiro que nós encontramos é o Gunner Kid. Ele usa o mesmo sprite do Monster Kid, e ele só é encontrado nessa área que a Undyne fica jogando lance em você da primeira vez que te encontra. A variável fan precisa estar acima de 90. Nisso acontece um diálogo que vou descrever ele aqui pra vocês. Você por um acaso já pensou sobre um mundo em que tudo está exatamente igual, mas você não existe? Tudo funciona perfeitamente sem você. Isso me assusta. Se você for e buscar o guarda-chuva lá, que tem a parte de guarda-chuva preso lá no carinha da estátua, ou você poder pegar um guarda-chuva no começo e entregar pra ele, ele vai falar um outro texto também. Um guarda-chuva, mas não está chovendo. Você sabe, isso faz me sentir um pouco melhor sobre isso. Obrigado. Por favor, me esqueça. Por favor, não pense mais sobre isso. Aparentemente isso levanta algumas suspeitas de quem possa ser esse NPC. Alguns falam que é o Gaster falando através dele, o que é bem provável, pois a situação encaixa e tal. Goner é no sentido de caso perdido, sem salvação. Possivelmente Gunner Kid é de uma outra linha do tempo, em que o Monster Kid também existe e morreu e acabou sendo capturado ou sendo usado por Gaster de alguma forma. Outros NPCs que também tenho que falar pra vocês são acessados com um certo número também da variável fan. O primeiro deles tem um sprite de um outro NPC lá no Marathon Resort, que é o Ficus Licker, e ele está no terceiro andar do lado esquerdo, lá na área da Hotland. Sua variável fan é 62 e o seu diálogo é: faz sentido porque o Asgore demorou tanto tempo para encontrar um novo cientista, pois afinal o outro, Dr. Gaster, que exemplo a ser seguido. Eles dizem que ele criou o núcleo, porém a sua vida durou pouco. Um dia ele caiu na sua criação e... será que Alphys vai acabar da mesma maneira? Agora temos mais algumas peças reveladas sobre esse personagem. Gaster era o antigo cientista antes da Alphys, ele criou o Decor e consequentemente acabou morrendo na sua criação. O segundo seguidor tem a variável 61 e tem a skin do Donut Guy, que compra itens da Muffet. Ele tá no primeiro andar do lado direito também da Hotland e o seu diálogo é: Alphys pode até trabalhar rápido, mas o antigo cientista do rei, Dr. W. de Gaster, um dia ele desapareceu sem deixar vestígios. Eles falam que ele foi destruído e despedaçado atravessando o tempo e o espaço. Como eu posso falar disso sem ter medo? Eu estou segurando um pedaço dele aqui mesmo. Então quer dizer que Gaster também tem relações com o espaço-tempo, além dele estar junto em pedaços com os seus seguidores. E o terceiro seguidor tem a variável 63. Ele tem uma esquina parecida com ninguém, na verdade. Ele fica no segundo andar do lado esquerdo, e o seu diálogo é: eu entendo por que Asgore esperou tanto tempo para contratar um novo cientista. O antigo cientista, Dr. Gaster, seu brilhantismo era insubstituível, porém sua vida durou pouco. Um dia o seu experimento deu errado e, bem, eu não preciso fofocar, pois mesmo assim, é feio falar sobre alguém que está escutando. Esse NPC só confirma mais dos pontos anteriores. Então sabemos quem é Gaster e alguns dos seus relacionamentos, mas a definição de quem ele é vem de outra parte que você precisa alterar os arquivos do jogo. Mudar aquele valor para 264, toda vez que você for abrir o jogo, irá aparecer isso aqui. Se você mudar a variável para 66 e tiver perto desse save point que eu estou mostrando para vocês, um dos corredores vai mudar e você vai poder encontrar o W de Gaster pessoalmente. Então agora temos as principais revelações com esse arquivo sobre quem é Gaster. A fonte que ele usa é o Wingdings, que tem esses formatos estranhos e que não fazem muito sentido, mas cada símbolo em sua sequência é uma letra do alfabeto. Trocando cada símbolo você forma a frase que nem eu coloquei para vocês verem. O Dr. Gaster então, assim que nem a Alphys, escreveu a sua pesquisa que fez. Sabe, o diário dela passando no laboratório que você vai encontrar na Rota Pacifista. Ela tem entradas do 1 ao 21, mas Gaster só tem a 17, justamente
Justamente na 17 é quando a Alphys fala que os monstros não conseguem segurar a determinação. Os corpos começam a se quebrar e a se misturar. Algumas pessoas atribuem que as duas foram escritas ao mesmo tempo, o que faz até um pouco de sentido se você colocar ela na sequência, porque ambas dão um spoiler do caramba também. Mas provavelmente essa entrada foi feita antes das entradas da Doutora Alphys. E a outra parte da pesquisa pode ter sido apagada por alguém, o que faz parte, na verdade, de um outro tópico das pesquisas daquele laboratório. A pesquisa com o núcleo foi feita antes da pesquisa da determinação. Então essa entrada 17 do Gaster é da pesquisa do núcleo e sobre o espaço-tempo, e não feita no mesmo tempo da Alphys. Outro ponto para explicar essa minha lógica para vocês, que eu vi no jogo e tudo que acontece nele, é sobre a frase final do arquivo do Gaster. O que vocês dois acham? Dizendo que Gaster trabalhou com 2 pessoas durante a primeira pesquisa, certo? Esse ponto da entrada número 17 tem um problema só: a cronologia dos eventos do jogo. Se as entradas fossem ao mesmo tempo, logo a Alphys iria saber a respeito do Gaster, coisa que em nenhum momento ela demonstra no jogo. Outro ponto é a idade de cada personagem e quando essas coisas poderiam ter acontecido. Mesmo parecendo que os monstros não têm uma idade aparente dita no jogo, algumas das suas atitudes refletem a idade de cada um. Fora algumas falas podem ser interpretadas ou que cada um passou durante as suas vidas. Chegando no ponto de como cada um fala, fora a tonalidade das vozes, a ordem das idades de cada personagem, do mais velho para o mais novo, seriam Asgore, Toriel, Sans, Undyne, Alphys, Papyrus, Kara, Asriel e Frisk. Sendo que Kara, Asriel e Frisk teriam a mesma idade ou 1 ano de diferença entre eles. Alphys em algumas vezes age como uma adolescente fã de animes e que imagina muita coisa sobre si, assim que nem Papyrus, que imagina e viaja em diversos momentos do jogo, sobre ser um guarda real, por exemplo. Fora que o Sans faz a referência dele e que o Sans é o irmão mais velho. Possivelmente a Undyne seria 2 anos mais velha que a Doutora Alphys, fora que a Alphys também é muito insegura e ela demonstra diversas vezes isso na história. Deixando então, fora dos outros personagens que falei, o Sans seria o outro personagem mais velho antes da Toriel e do Asgore, deixando então o Sans como o mais velho dentre os outros e Gaster um pouco mais velho que ele. E aí os mais velhos da história mesmo seriam Toriel e o Asgore. Dentre todos os personagens, Sans teria mais ou menos um jovem chegando na idade adulta, sabe? Pelo menos pros 30 anos mais ou menos. Isso por causa das suas piadas, que ele tenta relevar de muita coisa que ele já passou, e das conversas e dos conselhos que ele dá durante o jogo. Claro, é uma vez ou outra que algum personagem mais novo dá algum conselho, mas Sans tem mais diálogos com o Enigma e deixando algum sentido, fora dele ser mais preocupado, principalmente com o seu irmão, tanto que ele é um NPC que fala dos julgamentos do EXP e do Love, e também do comportamento do jogador durante a aventura. E já falando do Sans, ele tem algumas conexões com o W de Gaster também. Além dos nomes em fontes, uma das partes secretas do jogo, no final pacifista, é ir e falar com o Sans na parte que encontramos ele antes de ir pro Salão do Trono. Se você conversar com o Sans e depois voltar pro save, quando você carregar o jogo de novo, ele vai falar uma outra frase se você ficar voltando no save e falando com ele várias e várias vezes, até chegar um ponto que ele vai te dar a chave do quarto dele. Indo pra lá, você precisa ativar alguns eventos, uma ceninha ou outra que vai acontecer ali, e você vai poder checar o armário do Sans. Ali você encontra a chave prateada, depois só ir no fundo da casa e abrir o quarto secreto. Nesse lugar você encontra 4 gavetas e uma espécie de equipamento com uma cortina em cima. A primeira gaveta é um álbum de fotografia, onde Sans está com um monte de gente no qual você não reconhece. A segunda gaveta tem uma espécie de insígnia ou bottom, com alguma imagem que você também não sabe o que é. As outras 2 gavetas não falam o que tem dentro, mas em cima delas tem folhas de projeto, uma receita de algum estudo. Você não consegue ler os símbolos, ou por ser culpa do garrancho de quem as escreveu, ou por ter coisas que você não entende também. E elas parecem ser referências de alguma máquina estranha. E por baixo da cortina tem uma máquina que está quebrada. Mas pautando no universo de Undertale, provavelmente foram coisas que o Sans passou anteriormente, antes dos eventos de Undertale. Além de, claro, os projetos da mesa que falam de alguma máquina e uns símbolos estranhos, obviamente vinculados a W de Gaster, um cientista e inventor que fala em símbolos. Outro ponto é a luta que temos com ele na Rota Genocida, quando ele fala várias e várias vezes da viagem do tempo, das alterações da linha do tempo e de como foi a sua pesquisa nesse aspecto temporal. Ele fala pra você durante a luta, além dele usar uma arma peculiar durante essa batalha, que encontramos nos sprites do jogo. Esse canhão que você vê é um Gaster Blaster, dando mais uma conexão entre Sans
e Gaster. Isso tudo eu posso concluir de algumas coisas. Sans e mais algum personagem da história principal esteve com Gaster na criação do núcleo. O mais óbvio dentre eles seria o próprio Rei Asgore, visto que ele é quem nomeou o Gaster para ser cientista, mas possivelmente pode ser a Alphys, pelo dom científico que ela tem. Mas não faria sentido se for pensar na linha do tempo que eu falei pra vocês. E também em nenhum momento ela faz alguma menção a Gaster. E tanto ela como Papyrus ou Undyne seriam muito mais novos na época, quase crianças, e não teriam como testemunhar a criação do núcleo. Mas é fato que Sans testemunhou a queda do Gaster no núcleo, e o que fez o Doutor virar um ser atemporal. Sans então pegou os arquivos do laboratório e tentou construir uma máquina para tentar resgatar o Gaster, ou para mudar a linha do tempo, ou simplesmente para continuar a pesquisa. Como ele não conseguiu, ou não obteve sucesso na sua pesquisa, acabou desistindo anos depois. Vendo também que o Rei Asgore substituiu Gaster pela Alphys, ele pode ter entrado em contato com ela, e nesse meio tempo, Asgore apagou os registros da pesquisa do Doutor, junto com seus seguidores, provavelmente ex-funcionários do Laboratório Real, sobrando a mensagem da entrada número 17, já que Gaster ainda existe, mas em praticamente todas as linhas do tempo, em todas as possibilidades, em todos os lugares do jogo. Gaster é dividido em camadas, que daria para interpretá-lo em cada camada do jogo: genocida, pacifista e na rota neutra. Outra conclusão é que a Gaster Blaster foi feita pelo Doutor, ou pelo Sans. De um lado, o Doutor poderia ter feito e entregue pro Sans, caso acontecesse alguma coisa com ele. Mas se fosse assim, e se Sans entendesse que Gaster está em todo lugar, como falei pra vocês, ele já teria usado. Só que ele só usou contra alguém que viaja através do tempo, usando a determinação e o seu save point, que é o personagem principal na rota genocida. Eu acredito que essa arma foi feita pelo Sans, utilizando seu conhecimento adquirido no laboratório, para tentar parar o Gaster com seus poderes. Aqueles que procuram encaixar algumas das peças que estariam faltando para entender melhor a história. Coisas como, por que é o Sans que aparece no final da rota genocida, o que seria o fan value, qual a importância do W de Gaster nisso tudo, e provavelmente foi Gaster que acabou descobrindo outra coisa que o fez ficar perdido no espaço-tempo. Essas e diversas outras perguntas foram respondidas, ou pelo menos ficam com o mínimo de dúvida possível, graças a uma nova teoria, a nova teoria sobre o Gaster. Para nossa introdução, primeiro você precisa saber quem é W de Gaster. Acho que a essa altura você já deve saber quem é. Estão comigo ainda? Beleza, povo, então vamos lá. A primeira coisa é que em Undertale, pelo menos até quando teve o último patch, que é a versão que temos até hoje, Gaster e seus seguidores eram só encontrados através de uma alteração de valores em um dos arquivos do jogo. Você pode encontrar com esses NPCs normalmente durante a sua jogatina, pois a cada novo jogo você vai para alguma variável fan diferente e tem uma chance de encontrar com alguns deles. Mas só dizendo que antes eles eram meio easter eggs, sabe? Algo que você descobre sem querer no jogo. E agora eles parecem que estão virando algo canônico, algo que faz parte da história do jogo. Os seguidores de Gaster são 3, com a adição do Goner Kid, que é a criança esquecida que também só aparece por causa desse valor, e tem muito em comum com os outros, tirando esse Gaster Follower, que é esse que só aparece um rosto. Os outros dois, junto com o Goner Kid, eles têm algo em comum, além deles estarem normalmente no jogo, mas como NPCs normais: o Ficus Licker, o Donut Guy e o Monster Kid. O Ficus Licker, que é um NPC que você vê ele lá no hotel do Meraton, ele tem um medo de acharem ele idiota. O Donut Guy tem medo da Muffet e o Monster Kid tem medo de que a Undyne não seja tão legal assim e não o salve da ponte. Se você reparou, os três têm um padrão: eles têm medo de alguma coisa ou de alguém. Isso seria algo para dar um motivo para eles terem sofrido algum acidente, assim que nem o Gaster. Então ok, 2 dos seguidores do Gaster, Goner Kid e o próprio Gaster sofreram algum acidente. E qual seria esse acidente então? Bem, é o que muita gente imagina, que ele caiu em um dos seus trabalhos, que é o Core, mas em nenhum momento eles dizem que ele caiu no reator mesmo, só que o Core é mais uma das suas criações,
que na verdade ele caiu em algumas delas. Na frase como um todo, as pessoas já imaginam que o acidente aconteceu no reator. Mas e se ele caiu em uma outra criação dele? Pois veja bem, a doutora Alphys, que foi quem substituiu Gaster nos experimentos da determinação e como cientista principal, ela pegou alguns modelos do que o Gaster fez e continuou a sua pesquisa. Mas outro personagem importante também tem alguns desses modelos e guardou em um canto secreto, alguém que trabalhou diretamente com Gaster, Sans, que por incrível que pareça dá mais sinais de que Gaster na verdade morreu de outra forma e descobriu outra coisa do que ter caído no reator. Então vamos falar de uma das frases importantes do Sans, que é quando você está enfrentando ele na rota genocida, sobre as linhas do tempo, que ele é um dos que percebe nitidamente as alterações que acontecem na linha do tempo do jogo, de como elas mudam, elas param, começam e recomeçam, isso tudo pois ele que trabalhou ao lado do Gaster, sabe o mal dessas alterações, de como o mundo ficou quebrado pela mudança de cada uma delas. E isso nos leva de volta para a variável fã. Se você percebeu, a cada alteração desse valor, algo novo acontece, algo único. Mesmo que o mundo esteja praticamente o mesmo, algo de diferente acontece a cada nova vez em que essa variável muda. Cada valor da variável seria uma linha do tempo. Imagina o seguinte, uma dessas linhas você passa de boa sem matar ninguém, encontra um dos seguidores de Gaster e termina o jogo com Omega Flower no final. Isso é uma das linhas. A outra linha do tempo, você fez tudo certinho, foi amigo de todos os monstros, enfrentou o Azrael Dreamer e saiu do subterrâneo. Essa é uma outra linha do tempo. E mais uma outra que você saiu matando todo mundo e destruiu o mundo todo no final. E dentro dessas linhas você com a determinação pode ir e voltar entre elas. Você pode ir e alterar a variável fã e pegar uma outra linha do tempo no meio do caminho. Isso tudo, pessoas, por causa da sua determinação, da sua vontade. E é através dessa variável que indica se você vai se encontrar com alguns dos seguidores do Gaster, ou com o Goner Kid, ou com o Mystery Man. Durante o jogo, normalmente sem precisar mudar lá no arquivo do jogo. O mais importante é que eles estão conectados de alguma forma. Eles estão conectados pelo acidente do Dr. W.D. Gaster. Pensa no seguinte, em uma linha do tempo única, antes dos eventos de Undertale, onde não aconteceu nenhuma divisão delas ou algo do tipo, Gaster é um dos cientistas renomados e querido pelas pessoas. Ele cria o Core e começa a pensar nos experimentos com a determinação para tentar derrubar a barreira de algum jeito. Que nem falei pra vocês, a Alphys só continuou a pesquisa dele, já que ela pegou os modelos do laboratório real e foi pra frente na pesquisa com a determinação. Então, de certa forma, Gaster foi quem começou a pesquisa para ver os efeitos dela, não em monstros ou algo do tipo, mas do que essa determinação seria capaz de fazer. E se por algum motivo ele decidiu ver o que ela pode fazer, e descobriu ainda o poder de alterar as linhas do tempo, de reiniciar e ter a habilidade de salvar, que Gaster então começa o projeto da máquina da determinação e descobre os efeitos dela. Ele pode ter então a habilidade de ter ido para não só uma linha do tempo, mas para várias linhas, ter visto o futuro, as hipóteses, os acontecimentos de cada uma delas, os resultados de que cada uma faria, tanto que mesmo no futuro, quando os seguidores dele falam isso, eles admitem que ele ainda está escutando. Possivelmente nessa visão absurda de ter visto o futuro, a prova maior que ele viu algo absurdo, que acabou levando à destruição da linha do tempo, a gente vai ter que ir lá para a famosa entrada número 17. Uma das partes indica Photons Reading Negative, ou seja, leitor de fótons negativa, o que indica que ele viu a completa escuridão. Mas além disso, fótons são partículas de luz, no caso ele viu um antifótons, não é só a falta de luz, mas algo que destrói a luz por completo. Possivelmente Gaster viu o fim de uma das linhas do tempo, algo parecido com o que acontece no final da Rota Genocida, que fica tudo numa escuridão eterna, e mesmo assim Gaster foi e continuou a sua pesquisa. E por que ele fez isso? A máquina de determinação, que não só ele descobriu o poder de salvar, carregar e resetar, algo que o monstro normal não teria, ele extraindo a determinação, não muito para que ele não derretesse e virasse um amálgamo, mas também, quem sabe, poder fazer os resets, ou salvar em algum ponto, ou até voltar para antes de tudo ter acontecido com o subterrâneo. Ele pode ter sofrido a tentação de conhecer
conhecer e experimentar, quem sabe, o início das viagens do tempo, mesmo sabendo que ele pode sofrer as consequências disso. Mas para acessar esse poder, para que ele não derreta e vire um amálgamo, algo que ele pode ter visto também nessa pesquisa com a determinação, uma das consequências dela, pelo menos, ele cria uma das máquinas para poder ter mais desses poderes, que é uma máquina de reset. No fundo da entrada número 17, esse barulho distorcido, se acelerado muito, resulta em uma risada. De quem? Da Muffet, que queria te matar por ganância, parecido com o que Gaster estaria desejando, matar sem consequências, mudar a linha do tempo e voltar para quando quisesse. Então que um dos seus assistentes entende o perigo disso, vê o quão perigoso é ficar brincando com as linhas do tempo, Sans decide pegar essa pesquisa e proteger para que não caia nas mãos erradas. Além de ser o único que poderia dizer não para tudo isso, parar o seu mestre antes que seja tarde demais. Mesmo podendo impedir o Gaster, ele não o fez. Sans não conseguiu por algum motivo parar o seu mestre, pelo menos não lutando contra ele. Possivelmente ele tentou conversar e tentar trazê-lo de volta. Mesma coisa que ele tenta fazer com você em algumas das conversas durante a Rota Genocida. E até durante a luta, quando você enfrenta ele no final. Mesmo ele não confiando plenamente em você, ele sabe que pode tentar te parar de alguma forma, pois sabe o que vem a seguir se você passar por ele. A mesma coisa que aconteceu com seu mestre, de destruir uma linha do tempo inteira. Gaster pode ter tentado usar a máquina do reset, tentando fazer com que ele volte ao que estava antes, e Sans pega algo que era do seu próprio mestre, ou ele mesmo inventou, para parar ele de alguma forma, o Gaster Blaster, que de alguma forma, pela informação do nome do sprite de dentro do jogo, seria a tradução de Aniquilador de Gaster. Se essa arma fosse do Gaster, seria algo do tipo Gaster's Blaster, que aí ficaria com Aniquilador do Gaster. De qualquer maneira, ele vê o genocídio que seu mestre fez. Gaster tenta usar a máquina do reset, ele é impedido pelo Sans, e nisso, esse acidente causa a destruição da linha do tempo que eles estavam. Quer mais ainda? Esse é um dos principais motivos dele aparecer no final da Rota Genocida. Não só no final da rota, mas nas últimas partes antes do final, julgando você pelo que você fez durante o jogo todo, por um simples motivo. Ele sabe o que acontece quando uma linha do tempo se quebra, ainda mais de saber o que a determinação pode fazer, e ela é tão poderosa para fazer um enorme estrago. Naturalmente, Sans, como um dos assistentes do Gaster, sabe da pesquisa da determinação, e pode ter obtido um pouco para si, não para ficar forte ou algo do tipo, mas sim para ele não se esquecer. Pensa nisso, é até lógico em pensar que Sans, que também sabe da pesquisa do Gaster, além de entender a determinação, e sabe como usá-la. Tanto que no jogamento final, o Sans verifica os níveis que é de XP e o LV, essas coisas que são medidas como algo real, é algo que existe na medida do jogo, e ele pode ver isso quando você mata muitos monstros, e acaba tendo o poder da determinação para destruir tudo o que existe. Ele que viu uma das linhas dos tempos se destruir, junto com o Dr. Gaster, por isso que ele é o último que pode te impedir, e também caso você seja pacífico e bondoso, e seu LV estiver no mesmo tanto de quando caiu no subterrâneo, ele te dá a chave para a parte de trás da casa dele, onde tem uma parte de uma espécie de laboratório. Você só entra ali se Sans confia realmente em você e sabe que você não está com a intenção de causar nenhum mal, não pelo menos nessa linha do tempo. Outro ponto que comprova que Gaster na verdade é de uma outra linha do tempo e que foi destruída por causa dele são os próprios diálogos do Sans, quando ele confia em você e começa a falar no restaurante do hotel do Marathon, que ele sabe o sentimento de querer voltar para casa. Outro sinal é a música que toca no fundo, que está chovendo em algum outro lugar, que por incrível que pareça é uma variação da música original do Sans. Coincidência? Eu acho que não. Ele fala sobre a saudade de outro lugar. Muita gente interpreta como sendo a saudade de querer voltar para a superfície, mas isso não seria verdade. Tanto que na Rota Genocida, ele mesmo assume voltar para a superfície não é mais tão interessante assim. Então, na verdade, ele quer voltar para a linha do tempo que o Gaster existia. Tanto que ele diz nos diálogos da Rota Genocida, ele desistiu de tentar voltar há muito tempo atrás. E ainda mais pela frase de antes, você não entende como é esse sentimento, sabendo que um dia, sem aviso,
tudo será reiniciado. A prova maior que ninguém mais do que ele queria voltar é dele ter tentado consertar a máquina que causou a destruição da linha do tempo, ou que foi utilizada para ele poder escapar da linha do tempo onde Gaster estava. Prova definitiva que Sans, além de ser o sobrevivente do acidente da destruição da linha do tempo, ele pode manipular um pouco do estado da realidade. Uma das partes é em Snowdin, que ele aparece e reaparece em vários lugares. Na Rota Genocida, se você for falar com ele, ele avisa que você vai passar por tempos ruins, se continuar andando mais nessa direção. Na Rota Pacífica, se você for no quarto do Sans, e o barulho que faz quando ele te dá o aviso na Genocida, e quando acende a luz do quarto, é o mesmo de quando ele pisca a tela na luta final, na Rota Genocida. Ele tem esse conhecimento, e o mais importante, ele está conectado a essa outra linha do tempo, a linha do tempo que foi destruída. Só para recapitular para vocês, Gaster fez a pesquisa com a determinação, os modelos que a Alphys usou para continuar são deles, coisa que ela mesma admite. Gaster descobre coisas que não deveria, ele enlouquece, Sans tenta pará-lo, um acidente acontece, leva vários monstros junto nessa quebra de espaço-tempo. Sans, que conhece a pesquisa, sabe que Gaster usou a determinação, assim que nem ele, para não se esquecer, pois sabe que a cada nova linha da determinação existe um poder do reset, e vão para uma outra linha do tempo para se salvarem da destruição daquela linha. Tanto que os moradores de Snowdin afirmam que eles chegaram do nada e desde então ficaram por ali. Sans até tem uma parte separada com a pesquisa do Gaster, com o que ele fez com a pesquisa da determinação, e a protege para não cair em mãos erradas, e para ele não se esquecer da força que a determinação pode causar. Agora ficaria no ar a dúvida, já que eles foram para uma outra linha do tempo, como ainda existem pedaços da linha do tempo destruída espalhadas por aí, ou por que dos seguidores do Gaster aparecem em alguns eventos, ou até mesmo aparecem em algumas delas. A resposta é uma só. A destruição da linha do tempo que Gaster causou fez com que dividisse outras linhas do tempo. Tinha uma linha do tempo original, e aí dividiu o mundo em 100 novas linhas do tempo. Algumas com poucas mudanças, outras com os restos daquela que Gaster existia como alguém normal, e agora ele existe em todas elas, mas despedaçado.